Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tira as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Entrevista com o advogado Rafael Sawaia, que falará sobre delação premiada. Para falar de presunção da inocência, recebemos o advogado Aldenor Rebouças. E no último bloco, entrevista com o doutor Ranier Leão, professor de Direito Penal e Processual Penal, com o tema Crime de Extorsão. Tudo isso hoje aqui no Justiça em Ação. Bom, lembrando que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Facebook, você curta a nossa fanpage, é só digitar lá, Justiça em Ação. E no Instagram, coloca @Justiça em Ação. E agora vamos ao quadro Fala Doutor. Bom, e para falar sobre essa relação de consumo, consumidor, se sente chateado com algumas situações, principalmente enganado, né, em alguns momentos, nós contamos mais uma vez com a presença do doutor Rômulo Serra, advogado especialista na área do consumidor. Doutor Rômulo, mais uma vez é um prazer receber o senhor aqui. Prazer meu, Fidelix. Boa tarde. Espero colaborar com os telespectadores nas dúvidas existentes com relação às relações de consumo. Doutor Rômulo, que tem sido muito elogiado por estar participando aqui do programa Justiça em Ação, porque os seus esclarecimentos efetivamente tratam do dia a dia da sociedade, né? São situações pontuais que a sociedade tem vivido. Especificamente hoje, doutor Rômulo, eu vou dar uma ênfase maior ao Facebook. As nossas redes sociais. Você sabe, você que já acompanha o nosso programa, sabe que nós trabalhamos muito com duas vertentes. Uma, a participação efetiva da população por perguntas via vídeo, o que não vai ser o caso de hoje. E segundo, a participação do telespectador pelo Facebook. Então, se você quiser fazer uma pergunta, é só acessar, curta a nossa fanpage, é só digitar no Facebook, Justiça em Ação, e também o nosso Instagram. Inclusive, tivemos na quinta-feira pela manhã a participação de uma live ao vivo com o doutor Rômulo Serra, tirando as dúvidas do consumidor. Bom, vamos à primeira dúvida do telespectador pelo Facebook. E a sua participação, ela é muito importante. É só acessar o nosso Facebook, Justiça em Ação, a nossa fanpage, e fazer a sua pergunta. Vamos lá. O Lenilson Rodrigues fala o seguinte, coloca na tela aí a pergunta do Lenilson: fui trocar um produto com problema e a loja disse que não era de responsabilidade deles, que eu entrasse em contato com o fornecedor. Como devo agir para ter o produto trocado, doutor Rômulo? Bom, Fidelix, conforme nós já preceituamos aqui em outras situações, o prazo de garantia para bens duráveis se faz no prazo de 90 dias, no caso a partir do momento do conhecimento do vício existente no produto, de caso de bens não duráveis de 30 dias. Dentro desse prazo, é a obrigação, no caso do estabelecimento comercial, trocar ou fazer a reparação do vício existente no produto. Nesse tipo de situação, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que o fornecedor é responsável objetivamente e de forma solidária para responder sobre os vícios existentes no produto. Nesse caso, quem é o fornecedor? O fornecedor, conforme preceitua o artigo 3º, é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, entes não personalizados, no caso que produzem, fabricam e comercializam a situação. E nesse caso, tanto quem produz quanto comercializa tem a obrigação e o dever de reparar o vício existente no produto. Então, especificamente, nesse caso, a loja está certa? Não, nesse caso, especificamente, a loja não está certa, porque a loja comercializa. Ah, tá. Então, ela está inserida nesse contexto que tem que reparar. Correto. Exemplificando, para ficar bem claro para o consumidor, colocamos hipoteticamente a situação. Vou a um estabelecimento comercial e compro determinado, como, por exemplo, uma máquina de lavar de uma determinada marca. Sim. Dentro desse prazo de garantia, esse produto vem apresentar defeito, um vício. Então, eu posso reclamar tanto de quem comercializou, que foi o estabelecimento, quanto da marca, quem produziu o equipamento. No caso, se não for resolvida administrativamente a situação, resta ao consumidor procurar um advogado de sua confiança ou o órgão de defesa do consumidor para fazer a reclamação
e ver a situação mais A melhor, né? benéfica para ele na situação concreta. Perfeito. Bom, vamos à próxima pergunta do telespectador via Facebook. Patrícia de Paula. Primeiramente, adoro esse programa. Obrigado, Patrícia. Muito bom ter a participação do telespectador aqui junto conosco. Doutor, fui comprar uma TV que vi no comercial e chegando lá era outro valor. Eles podem me vender pelo valor que vi no comercial ou no que está da loja. Doutor, isso acontece, mas acontece muito. E principalmente com as tão famosas letrinhas que tem embaixo. Você fala uma situação no comercial e coloca 1 milhão de letrinhas ali que não tem como o consumidor, o telespectador que está vendo o comercial observar. Ela viu que a TV custava R$5 e chegando lá custa R$7. E aí? Esse Fidelix, desse tipo de situação específica, primeiramente, é bom dizer que toda informação prestada ao consumidor deve ser fornecida de forma clara e adequada, no intuito de não fazer com que o consumidor seja induzido a erro nesse tipo de situação. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação vincula, no caso, o fornecedor. Então, o que acontece nesse tipo de situação específica? Se não houver qualquer situação ou observação diferente desse sentido, o consumidor pode, sim, exigir e cobrar que o valor ofertado em propaganda seja o mesmo valor cobrado na loja física sem problema nenhum. Agora ele tem que provar, né, o comercial. No caso, ele tem que comprovar esse tipo de situação. O próprio artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que na verdade é uma vertente do artigo 30, ele disponibiliza em favor do consumidor a possibilidade de cobrar a execução forçada, dentro dos termos que foi apresentado a oferta e a publicidade, ou pedir a substituição, ou fazer a substituição daquele produto por um equivalente nesse tipo de situação. Então, sim, consumidor, pode fazer, não pode, no caso, o estabelecimento comercial cobrar um preço diferente do que publica e do que efetivamente cobra, e pode sim o consumidor comprovar, desde que comprove a situação específica. Como pode ser feito esse tipo de situação, Fidelix? Eu acho até interessante falar esse tipo de situação. Tire foto. Tire foto do valor que está sendo cobrado em publicidade e o valor que está sendo cobrado efetivamente no estabelecimento comercial. Mesmo que haja a cobrança, você tem a possibilidade no futuro de cobrar essa diferença através de medida judicial. Perfeito. Então, é muito importante ter o cuidado, né, na hora de publicitar essa situação, de divulgar um produto, e aí você vai ter que honrar com aquele comercial que colocou na rádio, enfim, com o áudio da rádio, com o VT na TV, enfim. Vamos a mais uma participação do telespectador via Facebook. A Elinilde Gonçalves pergunta: propaganda abusiva é a mesma coisa que propaganda enganosa? E é bem pertinente porque estamos falando sobre propaganda. Bom, Fidelix, veio a calhar essa pergunta com esse tipo de situação, porque o que acabamos de ver, no caso específico da situação do que foi veiculado no comercial e o que estava sendo efetivamente cobrado no estabelecimento comercial, foi uma propaganda enganosa. A propaganda enganosa, na realidade, o que acontece? É toda publicidade ou comunicação, no caso, apresentada de um todo ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor a erro. E nesse tipo de situação específica, atrás, que nós tiramos a dúvida do telespectador, foi uma forma de uma publicidade enganosa, porque induziu o consumidor a erro. E no caso, a publicidade abusiva nada mais é do que aquela forma de publicidade discriminatória, em que incita a violência ou que se perfaz, no caso, se aproveitando da hipossuficiência do consumidor frente a uma situação. Essa é a distinção. O artigo 37 deixa bem claro isso nos seus incisos. Perfeito, perfeito. Bom, temos mais uma participação do telespectador. Acesse a nossa fanpage, curta a nossa fanpage, lá você vai saber de todas as informações do que vem acontecendo no nosso programa. Bom, tem uma pergunta da Nagna, parece, eu acabei de ver, aqui isso, muito interessante, Nágia Costa. Doutor, foram fazer uma cobrança no meu serviço, inclusive disseram que se eu não pagasse, falariam para o meu chefe. Queria saber do senhor se esse tipo de ameaça pode ser feita. A empresa foi no trabalho,
da pessoa e disse, olha, pessoa fulano de tal, você está devendo tantos reais à empresa. Se você não me pagar, eu vou falar para todos os funcionários e para o seu chefe. Isso é possível? Não, Félix, isso é uma prática perpetrada totalmente ilegal, irregular, arbitrária, abusiva nesse tipo de situação. Até porque tem meios para fazer esse tipo de cobrança. O próprio artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele disse que é proibido e vedado se expor o consumidor a ridículo, também submeter a situações constrangedoras e sobre ameaça nesse tipo de situação. No caso específico, em acontecendo isso, é possível até o próprio consumidor ou a pessoa ao qual esse mal foi perpetrado entrar com uma reparação de danos contra a instituição, o estabelecimento, enfim, contra quem perpetrou esse ato em seu desfavor. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Hoje, para que você entenda, nesse quadro Fala Doutor, aqui no Justiça em Ação, nós temos a participação efetiva da população perguntando das ruas. Esse é o foco principal do quadro, é tirar as dúvidas do telespectador para que esse universo jurídico esteja mais próximo da população, né? Mas hoje, especificamente, nós estamos meio que, usando um termo bem popular, dando uma moral para a nossa rede social, para o Facebook, e as perguntas estão sendo feitas apenas via Facebook. Então, curta a nossa página, é só digitar ali na busca do Facebook, Justiça em Ação. Você vai ver a minha foto lá, a logomarca, e aí curta e a gente vai conversando e interagindo aqui no programa. Johnny Rodrigues, meus amigos, me tira uma dúvida. Eu quero comprar um carro, mas fui em uma concessionária e o vendedor de lá me disse que eu teria que pagar uma tarifa de aprovação de crédito no valor de R$ 1.100. Essa cobrança, ela é correta? A pessoa vai na concessionária, quer comprar o carro e o vendedor diz, olha, tem uma taxa aí intermediária de R$ 1.100. Aí a gente vai ver a possibilidade de compra do seu carro. É possível isso, doutor? Bom, Fidelix, essa é uma situação em que as instituições, principalmente no caso as instituições financeiras, ele utilizam não só com essa nomenclatura, mas utilizam com outras nomenclaturas, tudo no intuito de induzir o consumidor a erro, como taxa de aprovação de crédito, taxa de abertura de crédito, a famosa TAC, nesse tipo de situação. O que ocorre? Ela foi muito difundida e muito cobrada, embutidas no contrato sem o conhecimento devido do consumidor, ou no caso de quem estava efetivando e celebrando o contrato. Esse tipo de situação, de forma alguma, a instituição financeira ela pode passar os custos administrativos dela em desfavor do consumidor, nesse tipo de situação. Até porque os custos eles são inerentes à atividade econômica. Teve a resolução da CMN, a 3.517 de 2007, que proibiu esse tipo de cobrança. E depois o STJ veio referendando aqui, dizendo que, a partir de 2008, esse valor não poderia ser cobrado nos contratos de financiamento. Então, essa taxa era vedada e foi proibida com referendo tanto na resolução do CMN, quanto também através de decisão do STJ. Então, já é sedimentado nesse tipo de situação que essa cobrança efetivada a título de taxa de abertura de crédito é uma taxa ilegal a partir de 2008. Então, dos contratos celebrados de 2008 para cá, essa taxa não pode ser cobrada. Perfeito. Para finalizar o nosso bate-papo aqui no quadro, eu queria saber especificamente sobre essa relação de consumo. Tenho percebido um crescimento, né, da procura do consumidor com o profissional especialista em direito do consumidor. A que se deve esse crescimento? Na sua opinião, por que tem crescido tanto essas leads referentes à relação de consumo? Eu acho, principalmente, Fidel, que a gente pode dar esse tipo de situação pelo fato de ser uma relação das nossas relações do cotidiano. Como foi dito aqui anteriormente, em um programa, são relações que nós vivenciamos a cada dia, a cada momento. Se você for na padaria logo pela manhã cedo comprar o pão, aquilo dali é uma relação de consumo. Se você for na farmácia, aquilo dali é uma relação de consumo. Então, a prática, a vivência e a contumácia da situação façam com que esse tipo de situação fique mais evidente, principalmente no que diz respeito às relações de consumo. Então, nós temos hoje, a nosso favor, o Código de Defesa do Consumidor, que reparabiliza todo esse tipo de situação. Nós temos também um órgão atuante hoje, que é o PROCON, que fiscaliza de forma intermitente esse tipo de situação. Então, é interessante hoje o consumidor ficar atento a todo tipo de situação no que envolve as relações de consumo. Justamente por ser uma situação cotidiana, quanto mais
Então, eu acho que por esse tipo de situação é que hoje se tornou em evidência esse tipo de situação. Bacana. Bom, quero agradecer a sua presença mais uma vez, dizer que é uma honra tê-lo aqui e já firmo o convite para o próximo programa. Se o senhor tiver disponibilidade na sua agenda e não estiver viajando, como em outros momentos, eu quero lhe convidar para o próximo programa e estar junto conosco aqui no quadro Fala Doutor. Fidélix, vai ser uma honra mais uma vez estar aqui no sábado, podendo tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação. Estamos de volta com o programa Justiça em Ação. Bom, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada na França em 1789, já tratava da presunção da inocência. Ela se tornou um clássico para as democracias do mundo contemporâneo e serviu como base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. O princípio da presunção da inocência está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Porém, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292, ocorrido no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria dos votos, 7-4, ser possível a execução da pena depois de decisão condenatória confirmada em segunda instância, alterando o até então entendimento da Corte de que a sentença só poderia ser executada após o trânsito em julgado da condenação, que é o que está na Constituição Federal. E para falar melhor do assunto, recebemos o doutor Aldenor Rebouças. Doutor, prazer receber o senhor aqui no Justiça em Ação. Satisfação toda minha, muito obrigado pelo convite. E este é um tema recorrente e que está todos os dias na pauta jurídica, o que é a presunção de inocência. Bom, nós podemos falar de presunção de inocência em 3 vetores distintos. O primeiro deles é que é uma regra de tratamento. O que significa isso? Que você não pode ser impedido de participar de um concurso por estar respondendo a uma ação penal. Você não pode ser impedido de qualquer outro direito simplesmente porque está respondendo uma ação penal. Então, digamos que é como se fosse uma garantia para o cidadão. É uma garantia. Sim. Que todos nós temos, de não ser tratados como culpados enquanto não houver sentença transitada em julgado. Esse é o primeiro vetor, é uma regra de tratamento. O segundo vetor se refere à regra de direito probatório. Então, veja, em determinado momento histórico, nós, os cidadãos e principalmente os réus em procedimentos criminais, eles eram obrigados a provar a própria inocência. E aí nós temos as ordalhas e outros testes que eram executados. Se você for efetivamente inocente, eu vou lhe jogar preso a uma pedra e você vai flutuar. Então, veja, isso faz parte do direito criminal e houve uma inversão. Eu não posso te considerar culpado e nem posso usar esse tipo de prova para selar a culpa. Então, veja, não é mais o réu quem tem que provar a inocência. A carga agora probatória recai totalmente sobre a acusação. Quer dizer, Aldenor, então, que se o Ministério Público não conseguir provar, eu não tenho que provar nada. Quem tem que provar a acusação é o Ministério Público e só ele, a carga é dele. Se o Ministério Público não trouxer provas, e não precisa ser basta uma prova, essa prova tem que ser robusta, ela não pode ser única, ela não pode ser desencontrada de outra prova. É preciso que ela dê não só um juízo de possibilidade, mas principalmente que permita um juízo de probabilidade. Então, não basta é plausível o que ele está dizendo. Não basta ser plausível. É preciso que esta plausibilidade
esteja assentada sobre prova que indique a probabilidade da Que ocorrência. efetivamente ligue a conduta ao agente, né? A autoria e também a própria existência do crime. Porque ainda se discute se a falta do corpo no crime de homicídio autoriza a persecução. Porque o corpo só existe homicídio se existir o corpo. Sim. Ou outra prova contundente de que efetivamente o indivíduo está morto. E tivemos até um caso do goleiro Bruno, como o senhor Perfeito. citou, a ausência do corpo e também a questão da condenação do mesmo, né? Isso. Então, veja, com a ausência do corpo exigiu do Ministério Público um esforço probatório muito maior para comprovar o homicídio do que se existisse o laudo cadavérico, por exemplo. O Ministério Público teve que provar que os cachorros que testemunha A, B, C, D falavam da ocorrência do homicídio para poder suprir Para a compensar, falta do laudo cadavérico. Perfeito. Tá? Então, essa diz respeito A o segunda. vetor do ônus da prova, de quem é obrigado a... E o terceiro, que esse é que o Supremo Tribunal Federal veio a empreender uma guinada na jurisprudência, que é o direito de recorrer indefinidamente em liberdade. A matéria pode ser resumida dessa forma. O réu tem o direito de utilizar todos os recursos disponíveis antes de submeter ao início da pena? Essa é a pergunta. E agora, pegando um gancho sobre essa sua fala do Supremo Tribunal Federal, que interferiu diretamente no que a gente já tinha há muito tempo, se uma pessoa for condenada em segunda instância, ela automaticamente, ou enfim, ela vai presa e já começa a responder por essa pena, mesmo não tendo esgotado todas as possibilidades, como o senhor falou. O que é que está acontecendo? Até porque, pelo que eu sei, o STF é o guardião da Constituição. E se na Constituição diz uma situação, na minha humilde opinião, ela não pode vir desfazer o que está escrito lá. Eu estou correto? Você está correto. A minha questão é se o Supremo está errado. Sim. Enquanto advogado, eu participei dos movimentos para que fosse mantido o direito do réu de recorrer, permanecer solto até o exaurimento de todos os recursos. Mas eu preciso ser honesto intelectualmente, Sim. academicamente. Por quê? Porque este trânsito em julgado, essa locução trânsito em julgado, que está na Constituição, ela não tem um significado único. Então, veja. Nós falamos agora em prova, não foi? Sim. E o que é que o Supremo decidiu? Vamos Detalhar. vamos pontuar. A sentença julga o fato. Fulano praticou e as provas que me autorizam essa conclusão são tais, tais e tais. Tá? Há um recurso, que é o chamado recurso de apelação, que devolve a integralidade da matéria para o Tribunal de Justiça. Sim. Até aí, a presunção vigora. Mas é preciso ser honesto em dizer, se o juiz já se convenceu de que fulano é o autor e tem prova, essa presunção já cai um pouquinho. Já dá para... Mas ela permanece. Ela cai um pouco, mas permanece. Continua. Sobe para o tribunal. O tribunal chega e me diz assim, olha, o juiz estava certo, realmente há prova suficiente de que fulano cometeu o delito Y. Ora, o recurso e o princípio da presunção de inocência foi elaborado para quê? Para evitar o erro humano. Então, o juiz já analisou, foi para o tribunal é um órgão colegiado
de 3 magistrados, ditos mais experientes, que reanalisaram a questão e concluíram que o acerto da decisão do juiz. Ora, eu já tenho 2 decisões judiciais, Sendo uma de colegiado. uma de colegiado, a assentar a culpa. Então, já parece razoável que a presunção cesse aqui. Até porque o duplo grau de jurisdição já foi cumprido. Tá. Aí alguém vai objetar com alguma razão mas a pena está correta, ela não pode ser modificada nos tribunais superiores. É verdade. Mas eu não estou mais tratando agora do fato se há culpa ou não. Eu já estou tratando agora da justiça da pena. Já é outra situação. É outra discussão. A justiça da pena, a quantidade da pena, é isso que está agora em discussão. E é por conta dessa mudança de foco que boa parte que há doutrinadores, principalmente no estrangeiro, que defendem que se a culpa está selada e não pode mais essa matéria de fato e de prova ser reapreciada no STJ e no Supremo, então, se esses recursos a eles dirigidos só vão discutir a justiça da pena e do regime de cumprimento, então essa cláusula deixa de incidir. Entendi. E aí está autorizada a execução da pena. E na sua opinião, o senhor acha que a classe social influencia nesse princípio? Sem dúvida. Influencia, talvez não no plano teórico, mas no plano prático é cotidiano essa observação. Por quê? As polícias estão aparelhadas para o crime da esquina. Todo o aparato judicial, o aparato policial, investigativo, está direcionado para coibir o ladrão, o batedor de carteira, o assaltante. E qual é o reflexo disto? As classes menos favorecidas, que são justamente quem praticam esses atos, é que são penalizadas. Eu costumo dizer no ambiente acadêmico que o crime que mais foi praticado no país foi o crime de adultério. Só deixou de ser praticado porque deixou de ser crime. Mas era o mais praticado. E era imune à classe social. Todas as classes sociais praticavam este crime. Então, a questão não é se o crime depende de classe social. Não depende. As avaliações, os números de violência contra a mulher, violência doméstica, comprovam que não há divisão de classe social, pelo menos nesse tipo de criminalidade. Então, o resultado, a constatação tem mais crime de roubo, de homicídio? Não é que tem mais crime de roubo e homicídio. O Estado é que só tem força para reprimir esses crimes. É só isso. E a questão é de onde os policiais estão olhando, é para onde os policiais estão olhando. Doutor Altenor, eu poderia ficar aqui o programa inteiro, porque é um tema interessante. O senhor realmente é conhecedor, uma pessoa formidável nos bastidores. A gente estava conversando aqui sobre outros assuntos e realmente é uma honra para o nosso programa tê-lo aqui, esclarecendo essas situações e trazendo a sua experiência para o nosso programa. De verdade, muito obrigado. A honra é toda minha e, se me permitir, eu gostaria de dizer para 2 professoras que aplaudiram o meu convite para cá, de que eu me sinto hoje o representante delas aqui e que elas me causaram profundas marcas que eu guardo com muito carinho e amor. Era isso. Muito obrigado pela presença. Vou de intervalo. Na volta tem mais Justiça em Ação. De volta com o programa Justiça em Ação. Olha, nem todo mundo sabe, mas o ato de colaborar com a investigação está previsto em lei
Criada em 1990, a Lei 9.807 estabeleceu normas para a proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas e também instituiu a chamada delação premiada. A colaboração favorece o delator ao mesmo tempo que ajuda na elucidação de crimes e punição dos culpados. E para falar melhor desse tema tão em evidência nesses últimos meses, recebemos a presença do doutor Rafael Sawaia. Doutor, prazer receber o senhor aqui no Justiça em Ação. Prazer é todo meu. É muito importante saber que a mídia também tem interesse em levar à população o conhecimento não só raso, mas conhecimento profundo, conhecimento de grande interesse no mundo jurídico. E o programa ele tem essa missão e eu acredito que ele vai cumprir essa missão com bastante eficiência, com bastante eficácia. Bom, doutor, a gente tem falado não só para o público específico, os advogados, enfim, quem faz o meio jurídico, o universo jurídico, mas também para a população. E é interessante começarmos a entrevista entendendo o que é delação premiada. A delação premiada, na verdade, ela tem uma herança histórica um pouco maior que a década de 90 traz. Costumava-se falar de um diploma folclórico, que era o Malleus Maleficarium, o martelo das bruxas, utilizado na Inquisição para se processar e julgar e condenar aquelas acusadas de bruxaria. E dentro desse rito, se previa uma hipótese de dizer a ela que ela tinha que entregar as suas comparsas para que a tortura acabasse. Então a gente já olha desde esse aspecto histórico inicial da Inquisição a existência de uma negociação com o possível condenado em prol de descobrir novos coautores, partícipes e algo desse teor. A delação premiada, a partir de então, ela sofre várias mudanças. E a mais recente delas, da Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, que ela, de certa forma, até nos trouxe uma nova vertente, a colaboração premiada. Se a gente utilizar as palavras do professor Vladimir Aras, que é procurador da República, ele diz que colaboração é gênero do qual delação é espécie. E por quê? Originariamente, interessava a investigação descobrir apenas coautores. Essa é a própria delação, até pela etimologia da palavra. Delação é entregar alguém. Mas hoje a colaboração ela vai além. Hoje eu quero, além de descobrir novos autores, eu quero descobrir uma forma de salvar vítimas. Eu quero descobrir resquícios do crime, reaver dinheiro. Eu quero descobrir como funciona a hierarquia daquela organização criminosa. Eu quero descobrir, por exemplo, a quem competia cada função dentro daquele antigo bando, daquela antiga quadrilha. Então, a delação hoje, ela não é uma prova, como muitos pensam, mas ela é uma forma de se produzir provas. Ela é um meio de aquisição de provas. E ela vai ser o norte para uma investigação que até então está meio cega ou, às vezes, completamente cega. E é de exclusividade do Ministério Público a delação premiada? A delação premiada, por si só, ela vai constar ao processo. Sim. E pode não só o Ministério Público propor e negociar, também pode a autoridade policial. Quem, na verdade, não pode participar dessa delação, dessa negociação, seja ela qual for o objetivo, é o magistrado. O judiciário ele tem que estar alheio a essa negociação. Cabe ao acusado, e aí munido da defesa, é uma garantia que ele tem com a nova lei, que é a Lei de Organização Criminosa, que essa negociação tem que ter a participação do advogado para lhe garantir ampla defesa, e ela tem que ser feita com o Ministério Público ou autoridade policial. A partir de então, o magistrado poderá ou não homologar aquilo se verificar presentes esses requisitos. Bem interessante. Bom, e eu queria que o senhor citasse, exemplificasse alguns benefícios na prática que o delator pode ter de acordo com a delação que fizer. A lei ela dispõe de vários benefícios. O mais nobre deles talvez seja o perdão judicial. Então, se aquela delação ela for suficiente a elucidar de forma a se interpretar como uma recompensa a ele, o perdão, isso pode acontecer. Mas eu posso ter, por exemplo, o direito de estar preso em um estabelecimento prisional diverso dos meus coautores, diverso daquele que eu entreguei, até como uma forma de garantir a segurança, garantir que aquela delação ela vai continuar e vai postergar. Mas eu tenho reduções de pena e etc. Eu vejo como o ápice da delação, o ápice do benefício, o perdão judicial, e a gente vê medidas até mesmo na execução penal, como responder em estabelecimento prisional diverso daquele que os demais. Perfeito. Bom, o senhor citou agora perdão judicial. E eu cito o Alberto Youssef, né, que ele tentou, o advogado dele tentou colocar aí meio que no combo uma condenação anterior dele. E aí eu queria saber se essa delação, esse benefício pode amparar condenações anteriores, especificamente no caso do banestado do Alberto Youssef.
esse questionamento ele é fantástico, porque a Lei de Organização Criminosa, 2.850, ela trouxe pela primeira vez essa previsão legal. Só que ela é restrita. O que a Lei de OCRIM fala é que, no caso de condenações anteriores, o máximo benefício será uma redução da pena em até a metade. Então, eu não tenho como pensar em perdão retroativo. A Lei de Organização Criminosa ela não tem essa previsão, e ela que hoje trata essa matéria de colaboração e delação. Então, há uma possibilidade de um benefício, mas ele não vai ser o mesmo benefício daquele delator originário. Bom, doutor, na sua opinião, doutor Rafael, o senhor acha que esse instituto ele beneficia mais o delator ou o Estado? Olha, efetivamente, na prática. O benefício advindo da delação premiada, da colaboração premiada, ele recebe conceituações, ele recebe divergências de diversas searas. Se eu partir de uma interpretação puramente processual, o mais dogmática possível, vou te dizer que o maior beneficiado certamente é um réu que recebeu perdão judicial. Sim. Mas a gente tem que levar em consideração os outros fatores, como, por exemplo, a delação premiada, vista na metodologia um pouco mais sociológica, um pouco mais de ética e moral, eu vejo que eu estou incentivando alguém a trair outro. Eu estou incentivando sentimentos tão impuros, talvez, quanto os da prática do crime. Eu estou incentivando que as pessoas percam aquele sentido que os têm de moral e de ética em prol de um benefício físico. Então, talvez a torpeza da delação premiada nesse sentido e não processual, ela seja mais prejudicial ao acusado do que favorecedora. E aí eu estou munindo o Ministério Público ou estou munindo a polícia daquilo que eles não têm e talvez nunca tivessem. Sob essa perspectiva, eles são os mais beneficiados. Bom, e quanto à responsabilização das pessoas que vão participar de uma delação premiada e mentem, né? Exatamente. Como que funciona essa questão? Antigamente se falava em crimes de denunciação caluniosa, se falava em calúnia propriamente, mas hoje, mais uma vez, a Lei 12.850, ela traz um crime específico, que é a delação falsa ou a colaboração falsa. Então, se aquelas informações que foram dadas pelo delator, pelo colaborador, elas vierem a se concretizar de forma diversa, entender que, por exemplo, aquele que ele indicou como mentor não era o mentor, aquele crime que ele disse que acontecia e que tais eram responsáveis, na verdade, não existiu. Ele está sujeito a uma pena de 1 a 4 anos, prevista na própria Lei 12.850. Então, quando eu falei que a delação, a colaboração, ela é um meio de obtenção de prova, é exatamente porque ela precisa ser feita aquela regra dos 7. Ela precisa ser confirmada na investigação durante a instrução processual, sob pena de o delator mentiroso, o delator falso, o delator que trai, aí sim, o seu negociado de delação, ser punido exatamente por aquela conduta. Perfeito. Doutor Rafael, quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, aqui no Justiça em Ação, dizer que o programa está de portas abertas para o senhor, para os seus colegas. É um programa voltado para o segmento jurídico, para o universo jurídico, para os advogados, e quero de verdade agradecer a sua presença e dizer que foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. A honra é absolutamente minha. Eu agradeço a iniciativa de vocês, agradeço bastante o convite. E sei que o objetivo de vocês é um objetivo dos mais nobres possíveis, que é levar informação jurídica, que muitos carecem. E no momento em que a gente traz à população aquilo que ela precisa para crescer e não simplesmente para sobreviver, eu estou diante de um objetivo louvável. Parabéns a vocês também pelo programa. Obrigado. Vou de intervalo. Na volta tem mais Justiça em Ação. Estamos de volta com o programa Justiça em Ação. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 21, aqui em São Luís, a Operação Turing. A investigação iniciada em 2015 revelou que um agente federal revelava antecipadamente fatos sobre o sigilo de justiça a blogueiros, que possivelmente usavam as informações para extorquir os investigados. O assunto que iremos tratar neste quarto bloco é sobre o crime de extorsão. E para falar melhor desse tema, recebemos a presença do doutor Ranier Leão. Doutor, um prazer estar recebendo o senhor aqui. Prazer é todo meu, uma boa tarde a você e boa tarde aos demais telespectadores. Bom, em que momento, doutor, se consuma o crime de extorsão? Olha só, o crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, o momento consumativo dele trata-se de um crime formal. Sim. Então, o momento consumativo dele se dá quando o indivíduo constrange alguém mediante uma violência ou grave ameaça, o momento em que a pessoa pratica, tolera ou deixa de fazer algo
esse é o momento consumativo, tá? A fim de que obtenha-se a vantagem indevida. É bom frisar que por ser um crime formal, algumas pessoas acreditam que ele não admitiria a tentativa. Isso não é bem verdade. Nós temos sim a admissão da tentativa nesse crime de extorsão. Quando é que ela vai se dar? Quando o indivíduo, mediante violência ou grave ameaça, ele constrange a vítima a fim de obter essa vantagem. Porém, a vítima não se sente constrangida e ela ignora, não proporcionando a vantagem ao sujeito ativo. Aí temos a tentativa do crime de extorsão. Então, esse crime especificamente, ele tem o reflexo da atitude da vítima, né? Se ela se sentir constrangida, aí caracteriza o crime, não é isso? E se ela não se sentir constrangida, fica ali na tentativa. Olha só. Justamente, o indivíduo, para tentar, ele tenta constranger, mas a vítima tem que se sentir constrangida mediante a violência, né, ou a grave ameaça. Perfeito. Quais são os casos mais comuns de extorsão que nós temos no dia a dia, doutor? Veja só, Fidelix, antes de te dizer o que seria mais comum, eu quero pontuar quais são os crimes de extorsão que estão previstos no Código Penal. Perfeito. Eu tenho a extorsão do artigo 158, tá? Que é a extorsão que, em tese, é a mais simples, a que mais se vê na prática, tá? Depois disso, eu tenho a extorsão mediante sequestro do artigo 159. E, por último, eu tenho a extorsão indireta do artigo 160. Perfeito. E quais são desses tipos o que mais é comum no dia a dia, o tipo de extorsão? Veja só, o que seria mais comum, como eu falei anteriormente, é a extorsão do artigo 158. Um indivíduo que constrange mediante violência ou grave ameaça a vítima para que ela lhe entregue algo. E aí, nesse caso, eu tenho, inclusive, passando adiante, uma qualificadora que, em 2009, era um tipo de crime que a gente não sabia determinar muito bem o que seria. Né? Que algumas pessoas acham até que se trata do crime de roubo, que é a extorsão mediante a restrição da liberdade, que é uma modalidade qualificada do crime de extorsão, certo? E que nós conhecemos popularmente como sequestro relâmpago, que é aquela questão de restringir a liberdade da vítima e levar ela até caixas, por exemplo, caixas eletrônicos para efetuar saques. Então não trata-se de roubo e nem furto e crime de extorsão. Não, não. Veja só, essa situação, ela parece, tá? Ela parece com crime de roubo, mas não se trata. Porque vamos traçar uma diferença entre roubo e extorsão. No roubo, o verbo é subtrair, certo? Na extorsão, constranger. As duas modalidades cabem violência ou grave ameaça. Porém, no roubo, a coisa está imediatamente disponível à subtração do autor. Na extorsão, a coisa não está imediatamente disponível. Terceira situação, para a gente diferenciar, é o comportamento da vítima. No roubo, ela não precisa cooperar de qualquer forma. O indivíduo só vai e subtrai a coisa. Na extorsão, ela tem que ter um comportamento, ela tem que realizar alguma ação que promova essa entrega da vantagem ilícita, a vantagem indevida ao autor do crime de extorsão. Bom, é necessário que haja uma vantagem econômica para se caracterizar esse crime. Quem estiver extorquindo alguém e para caracterizar a extorsão, tem que haver vantagem econômica? Veja só, para que eu tenha o crime de extorsão, eu tenho que ter o fim, a finalidade da obtenção da vantagem ilícita, certo? Mas, se o indivíduo constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, certo? Sem qualquer outro propósito, só cerceando a liberalidade do indivíduo fazer o que a lei permite ou deixar de fazer o que não é proibido, certo? Se ele faz isso, eu tenho um crime de constrangimento legal. Na extorsão, eu tenho o constrangimento mediante a violência e a grave ameaça, mas o especial fim, o que ele está querendo é a obtenção da vantagem. Lembrando mais uma vez que essa percepção, esse recebimento da vantagem é mero exaurimento da conduta, é mero esgotamento da conduta. O crime de extorsão já se consumou no momento anterior, quando a vítima constrangida fez, tolerou ou deixou de fazer algo a fim de que essa vantagem fosse recebida pela gente. Então o crime de extorsão ele é muito parecido com outros crimes, como o senhor falou, com o roubo, né? Constrangimento, então, o constrangimento. Se não tiver a vantagem. E nós temos que analisar, então, especificamente, para entender quando é roubo, quando é constrangimento e quando é extorsão, é o verbo, não é isso? Os verbos
eu diferencio no subtrair e no constranger. Também tenho a questão do alcance da coisa, que no roubo ela é imediata e na extorsão ela é mediata. E o terceiro, o comportamento da vítima, onde a vítima no roubo ela não colabora em nada, ela não está obrigada, em tese, a colaborar, tá? Agora, na extorsão, eu tenho que ter um comportamento ativo da vítima, a fim de que ela entregue a coisa. Por exemplo, quando eu falei na extorsão mediante a restrição da liberdade, perceba, a vítima ela tem sua liberdade restringida e ela é levada a um caixa para que ela realize o saque mediante inserir o cartão e a senha. Sem isso, o indivíduo não ia obter a vantagem ilícita. Bom, nós temos a participação do telespectador, o senhor como professor de Direito Penal e Processual Penal, os alunos participaram efetivamente do Facebook. E temos uma pergunta, um caso que eu até acho que deve ser uma pergunta de concurso público. É o seguinte, a Silvia Regiane pergunta: doutor, o indivíduo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um revólver municiado, exigiu que a vítima preenchesse e assinasse um cheque no valor de R$4.000, entregando-o posteriormente para ser sacado no banco. Nessa situação, o indivíduo praticou um crime de roubo com a causa de aumento de pena devido ao emprego de arma? Está muito parecido com roubo, né, doutor? Está muito parecido com roubo. Então, como que a gente deve analisar esse caso concreto? Ainda mais quando a gente percebe o emprego da arma, né? A gente vê a pessoa, né, com o emprego da arma. Veja só, eu não tenho um crime de roubo aí. Eu tenho um crime de extorsão, chamando a atenção de que a vítima, ela assina o cheque. Perceba, comportamento da vítima, certo? Ele constrange com o emprego do quê? Da ameaça, porque ele está armado, tá? Ele constrange, a vítima participa e a coisa está imediatamente, tá? Por quê? Porque a vantagem ilícita, a vantagem indevida, ela está no banco. E ele vai precisar do quê? Da assinatura dessa vítima, pegar este título e fazer o devido saque da quantia. Ou seja, eu não estou diante de um crime de roubo, eu estou diante de um crime de extorsão. Perfeito. Então, ela acessa a vantagem econômica através de constranger pela arma, não é isso? Sim, sim. De constranger pela arma. Inclusive, essa questão da arma é uma causa de aumento de pena do crime de extorsão. O crime de extorsão, ele sofre algumas circunstâncias de aumento de pena. Que nesse caso, para aumento de pena, eu tenho duas. Sim. Eu tenho o emprego da arma, que causa aumento de 1/3 até a metade, não me recordo exatamente se é 1/3 ou 1/6, até a metade. Sim. E eu tenho também a questão da pluralidade de agentes, ou seja, em concurso de 2 ou mais pessoas, eu também tenho a mesma causa de aumento de pena. Perfeito, perfeito. Bom, para finalizar o programa, o senhor é professor universitário e trazendo um pouquinho essa realidade do dia a dia acadêmico, como é que o senhor observa o crescimento do interesse do aluno a essa questão criminal, a estar presente mais em querendo ser ou delegado num concurso público, delegado civil ou federal, querendo agir como defensor público? Como é que o senhor tem visto o crescimento do interesse do aluno para as questões de crime? Veja só, o direito penal ele desperta um interesse não tão somente do aluno do direito, mas de toda a sociedade. Porque essa questão criminal, ela envolve a nossa sociedade. É algo que nós estamos aí, né, próximos. No dia a dia. Está inserido no nosso cotidiano, certo? E aí vem crescendo. O aluno, ele geralmente ele se interessa muito pelo penal nos bancos da faculdade. E isso é legal, isso é interessante, porque nós temos que conhecer a norma. Porque isso, conhecendo essa norma, nós temos respeito pela norma. E respeitando a norma, nós fazemos uma sociedade melhor e mais justa. Fidelix, me permita, por favor, adicionar uma informação que eu acabei esquecendo quanto da causa de aumento de pena. Tá? Eu esqueci de lhe dizer que nós temos no crime de extorsão, tá, as qualificadoras de quando resultam lesão corporal de natureza grave e resultam a morte. Por que eu estou fazendo esse adendo? Porque nós estamos diante aí, nessa situação, quando resulta a morte na extorsão, bem como na extorsão mediante sequestro, nós estamos diante do crime com a maior pena mínima combinada em abstrato que temos no Código Penal, que parte de 24 anos. Ou seja, é uma pena alta,
tá, para aquele que comete esse crime. É verdade. Bom, quero lhe agradecer sua presença aqui, dizer que foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Esse assunto extorsão, crime de extorsão, está bem em evidência por tudo que vem acontecendo, e eu não quero citar mais uma vez aqui tudo que vem acontecendo em São Luís, né? Se foi extorsão, se não foi, enfim, um assunto que está em pauta, e eu quero lhe agradecer a sua participação no Justiça em Ação, dizer que estamos de portas abertas ao senhor. Olha, eu que agradeço, tá, o convite, e quero me disponibilizar para, quando necessário, o programa Justiça em Ação, quando tiver necessidade, que nos convoque, estaremos aqui a fim de tirar as dúvidas aí dos nossos alunos, a dúvida dos nossos, né, telespectadores. Isso. Tá bom, muito obrigado, doutor Rani. Esse foi o programa Justiça em Ação de hoje. Curta a nossa fanpage no Facebook, Justiça em Ação. Siga também no Instagram, é só colocar @Justiça em Ação. Sábado que vem estaremos de volta com mais um programa às 12h30, hein? 12h30 aqui na TV Guará. Que Deus abençoe a todos. Até lá.